O jejum espiritual é uma arma infalível. Ele quebra resistências espirituais. Ele abre autoridade espiritual sobre a nossa vida, desfaz maldições e nos dá vitória em meio a causas muito difíceis, impossíveis e urgentes. Veja o que Jesus vai dizer sobre o jejum em Mateus 17, versículo 21. Mas esta casta não se expulsa senão por oração e jejum. O que Jesus está dizendo aqui é que vai ter pessoas que só vão ter vitória em certas áreas da sua vida se jejuar por essa causa, porque existem sim amarrações espirituais que Jesus está dizendo só serão quebradas, desfeitas e expulsas por meio da oração e do jejum. Olá, queridos, Pastor Joelson Costa aqui, e eu quero nesse vídeo falar como jejuar corretamente, e eu vou te dar 6 passos para você fazer um jejum poderoso e infalível. É um ensino muito forte que você precisa absorver cada ponto que eu vou passar aqui para tornar prático na tua vida, e daí então você vai viver o sobrenatural, o extraordinário de Deus na sua vida. Antes de eu te passar os 6 passos para um jejum infalível e poderoso, eu vou te dar uma rápida introdução sobre 3 tipos de jejum que tem na Bíblia Sagrada. Mas antes de tudo isso, eu não posso deixar de fazer o grande convite a você que está aqui pela primeira vez. Clica aqui abaixo em inscrever-se, se inscreva nesse canal, ativa as notificações, porque todos os dias eu ministro aqui oração, que vai abençoar todas as áreas da tua vida, palavras proféticas e direção de Deus para o teu coração. Então, participa dos conteúdos diariamente, porque vai gerar crescimento espiritual para a tua vida. Eu tenho certeza disso. A Bíblia menciona 3 tipos de jejum. O primeiro tipo se chama jejum total. Esse tipo de jejum ele é a abstenção total de alimentos, seja sólidos ou líquidos, durante o período de consagração que você está fazendo a Deus. A Bíblia fala do jejum de Esté, que junto com os judeus jejuaram 3 dias e 3 noites, um jejum total, sem se alimentar, para que Deus viesse dar um grande livramento ao seu povo, e o resultado veio. Deus agiu por meio daquele jejum total que o povo judeu fez durante 3 dias. A Bíblia também fala do jejum parcial. Esse tipo de jejum foi praticado por Daniel durante 21 dias de consagração a Deus, onde a Bíblia diz que manjar desejável ele não comeu, apenas legumes e verduras, e naquele período de 21 dias Daniel jejuava, buscando de Deus uma resposta e uma direção, e a resposta veio até Daniel. Esse tipo de jejum parcial, ele vale muito para quem tem alguma doença crônica, que não pode jejuar total, que não pode jejuar muito tempo, e você vai ali dispensar alguma comida que você gosta muito e comer apenas algo leve para ali não ter nenhuma complicação e passar ali algum momento em jejum e consagração perante o Senhor nosso Deus. E a Bíblia também fala do jejum sobrenatural. Esse tipo de jejum sobrenatural apenas 2 pessoas na Bíblia fizeram, Moisés e Elias. Por que se chama jejum sobrenatural? Porque eles passaram 40 dias jejuando, sem comer e sem beber. E isso, humanamente, é impossível fazer sem morrer, porque ninguém consegue passar 40 dias sem comer e sem beber e permanecer vivo. Então, sobrenatural, porque eles foram sustentados pela manifestação da glória de Deus que estava sobre eles, e eles conseguiram suportar aqueles 40 dias em jejum e oração, sem comer e sem beber, mas não faça isso em casa. Eles fizeram por causa de uma direção específica de Deus para a vida deles. Você vai praticar ou jejum total por algum tempo, por algumas horas, ou jejum parcial, principalmente para você que está iniciando a fazer jejum. Você não vai começar com muito tempo, você vai começar com pouco tempo, e já eu vou adentrar melhor nesse detalhe. Então vamos lá aos 6 passos para fazer um jejum poderoso e infalível. Primeiro passo, você precisa definir um propósito para o seu jejum. Pastor, eu posso definir mais de um propósito? Pode, mas uma coisa eu quero deixar como observação.
que o maior propósito do teu jejum seja ter comunhão com Deus, ter intimidade com Deus. A gente não pode jejuar só para receber o que a gente quer. Nós devemos jejuar principalmente porque o nosso coração deseja mais da presença de Deus sobre a nossa vida. Então, coloca sempre em primeiro lugar ter intimidade com Deus, e você pode definir outros propósitos para jejuar. Você pode jejuar pelo teu casamento, que pode não estar indo bem. Você pode jejuar para Deus abrir uma porta de emprego para você. Você pode jejuar por causa de uma decisão importante que você precisa tomar. Você pode jejuar por causa de alguém que precisa de uma cura, de uma libertação, de um milagre. Você pode jejuar pela tua vida ou pela vida de outra pessoa. Mas o importante é que antes de você jejuar, você tenha propósitos definidos para aquele jejum, para que o teu jejum e as tuas orações elas sejam direcionadas naquela causa e naquele propósito, e certamente Deus honrará. Então, antes de jejuar, escreva o teu propósito para que você apresente a Deus durante aquele período de jejum e de consagração. Segundo passo, defina o dia em que você vai jejuar. É muito importante você atentar para isso, porque se você trabalha 6 dias na semana e folga um dia, é muito importante que você deixe para jejuar naquele dia que você está de folga. E eu vou dizer por quê. Porque você vai ter menos distrações, menos interferência ali no teu momento de consagração a Deus. Você vai estar em casa, você vai estar mais reservado, reservada. Você poderá ter um maior tempo proveitoso diante da presença de Deus. Agora, claro que isso não é uma regra. Você pode sim jejuar no ambiente de trabalho, na faculdade, aonde você estiver. Mas de preferência, se você tem aquele dia que você pode estar em casa, pode estar com Deus naquele dia, então separa aquele dia para você fazer o teu jejum diante de Deus, porque quando você está se consagrando, quanto menos interferência, quanto menos distração, melhor para você ter um jejum mais proveitoso diante da presença de Deus, para você ter mais tempo com Deus. Entendeu? E o terceiro passo é defina o tempo do seu jejum. Isso aqui é muito importante para a tua compreensão, porque há poucos dias eu postei um vídeo sobre jejum, inclusive compartilhando um testemunho muito poderoso daquilo que Deus realizou na minha vida através do jejum. Se você quer assistir, eu vou deixar esse vídeo no final aqui, o cardzinho, para você clicar e poder acompanhar. Mas preste atenção, eu recebi 2 comentários que eu quero responder nesse tópico. Uma irmã perguntou: pastor, Deus recebe o jejum de 2 horas ou somente o jejum de 6 horas? E outra irmã me perguntou: pastor, em qual horário eu devo jejuar? Porque eu tenho que me alimentar todo dia. Eu preciso saber que horário eu devo jejuar. Então vamos lá. Acerca de definir o tempo do jejum, eu quero deixar muito claro que Deus recebe sim o jejum de 2 horas, Deus recebe sim o jejum de 6 horas, Deus recebe o jejum de 1 dia, Deus recebe o jejum de 3 dias, de 7 dias, de 21 dias. Deus recebe qualquer hora e tempo de jejum. Até porque a eficácia do jejum não tem muito a ver com o tempo de prolongação do jejum, mas tem a ver com a motivação e sinceridade do jejum. Você está entendendo? Para Deus não é importante o tempo que você está jejuando. Para Deus é importante o quanto você está sendo sincero, o quanto você está se humilhando, o quanto você está se rendendo a Ele em espírito e em verdade. Agora, cabe também deixar uma observação que tem vezes que o Espírito Santo, por causa de algo específico que Ele quer nos revelar, que Ele quer realizar, Ele vai sim nos direcionar a um jejum, seja de 2 dias, 3 dias, 1 dia inteiro, mas isso você só vai fazer se o Espírito Santo te direcionar, e quando Ele direciona, Ele deixa isso muito claro, para você não ter dúvida, para você entender que é Ele que está falando com você, tá certo? Mas Deus recebe sim um jejum quando ele é feito em poucas horas. Ele recebe um jejum quando ele é feito também em horas mais prolongadas. O que eu oriento é que quem não tem o hábito de jejuar, quem não tem o costume de jejuar, comece jejuando as 2 primeiras horas do dia, desde que você acorda, desde que você levanta. Você vai jejuar aquelas 2 primeiras horas consagrando a Deus,
por uma causa, por um propósito, e certamente Deus vai te honrar. E à medida que você vai crescendo no hábito de jejuar, você pode prolongar para meio dia de jejum e oração, depois para um dia inteiro de jejum e oração, e aí sim você vai evoluindo à medida que você vai se habituando e Deus também vai te direcionando. Mas eu repito, se você está começando no hábito do jejum, se você porventura tem uma doença crônica que não pode passar muito tempo sem comer, faça um jejum de pouco tempo. Faça as 2 primeiras horas do seu dia em consagração a Deus e certamente, não tenha dúvida, Deus vai aceitar, vai receber e vai responder. E sobre a outra pergunta da nossa irmã, qual o momento que eu devo jejuar no dia? Eu oriento que você faça o seu jejum desde o acordar. Tem gente que diz assim, não, eu vou fazer um jejum no momento que eu vou dormir e quando eu acordar eu entrego o jejum e eu pergunto que jejum foi esse? Se quando você está dormindo você não está sacrificando, você não está orando, você não está consagrando. Quando você está dormindo você nem fome sente. Então, me desculpe, mas esse jejum que você abre quando vai dormir e entrega quando acorda, ele não é jejum, ele não é sacrifício, ele não é consagração. E o quarto passo para fazer um jejum infalível é abra um jejum diante de Deus. Você já tem o propósito, você já tem o dia determinado, você já tem o tempo específico, agora você vai abrir o teu jejum. Você vai começar o jejum espiritual. Pastor, e como que eu abro o jejum diante de Deus? Você vai para o teu lugar de oração, você vai se ajoelhar diante do Senhor e você vai dizer para Deus, Senhor, nesse momento eu quero iniciar, abrir o jejum espiritual diante do Senhor, por essa causa, por esse propósito. Aí você vai dizer para Deus pelo qual motivo você está jejuando e você vai pedir ao Senhor graça para você começar aquele jejum, terminar aquele jejum e poder fazer a tua consagração diante de Deus de forma que Ele venha aceitar. E ali você vai se entregar. Abrir o jejum sempre com uma oração. Abrir o jejum sempre dizendo para Deus quais causas e propósitos pelos quais você está jejuando. E o quinto passo para um jejum infalível é se consagre a Deus durante o período do jejum. Preste atenção. Consagrar-se ou se consagrar quer dizer dedicar-se inteiramente a Deus, de corpo, alma e coração. Tem muita gente que pensa que jejum espiritual é só deixar de comer. E não é. Jejum para deixar de comer é dieta. Jejum espiritual vai muito mais além do que só deixar de comer. E aqui eu quero deixar muito claro o que você deve fazer durante o período de jejum. É se consagrar de corpo, alma e coração. E isso quer dizer o quê? Que a maior parte, o maior tempo do teu jejum, você deve dedicar-se a orar, a estar diante de Deus. Quando você está jejuando, não é para você estar assistindo novela, não é para você estar assistindo televisão, não é para você estar conversando nas redes sociais, a não ser que seja ali um motivo de trabalho urgente, necessário, mas se não, você deve se desligar de tudo aquilo que vai interferir no teu momento com Deus. Momento de jejuar é momento de consagrar. Ali você vai orar, ali você vai pedir perdão a Deus, confessando os teus pecados e se arrependendo. Ali você vai louvar a Deus, ali você vai interceder, que é orar por outras causas, outras pessoas. Ali você vai chorar, se humilhar, é você e Deus. Ali você vai exprimir a tua alma, o teu coração e o teu espírito diante do Senhor, dedicando a tua vida inteiramente no altar da oração. É muito importante que você entenda isso. Jejuar é se render inteiramente a Deus. Naquele período, vamos supor aqui que você tirou 2 horas para jejuar. No começo do teu dia, você vai tirar aquelas 2 horas para estar ali no teu cantinho com Deus. Você vai ler a Bíblia, você vai buscar, você vai fazer tudo que eu mencionei aqui para que o teu jejum seja proveitoso diante do Senhor. E você vai colocar todas as causas diante dele, falar para ele o que você não pode falar para alguém, o que você não pode colocar para outra pessoa, aquilo que está no íntimo do teu coração, embora ele já saiba. Você precisa dizer, você precisa declarar em oração. Fazendo isso, você vai estar fazendo um jejum proveitoso, um jejum eficaz, um jejum poderoso, porque quanto mais você chora, se humilha, ora, se rende a Deus no período do jejum, a Bíblia diz
que a poderosa mão do Senhor te exaltará. Então, jejum não é só ficar sem comer. Jejum é ficar se dedicando a Deus durante aquele momento que você está jejuando, livre de qualquer interrupção, distração. Não deixe nada atrapalhar o teu momento com Deus. E o sexto passo para um jejum eficaz e poderoso é você, depois de ter feito todos esses passos que eu falei, entregar o teu jejum. Pastor, como é que eu vou entregar o meu jejum? Da mesma forma que você abriu o jejum, você vai encerrar o jejum. Você vai para o teu momento de oração e você vai dizer para Deus: Senhor, a partir desse momento, em nome de Jesus, eu quero te entregar o meu propósito, o meu jejum, a minha consagração que eu fiz em prol dessa área, dessa causa, desse propósito, e eu te peço, age poderosamente, trabalha naquilo que eu não posso fazer, e você vai orar, vai entregar o teu jejum para que Deus receba. Certamente eu creio que Ele vai receber e vai agir sobrenaturalmente na tua vida. Tendo entregue o teu jejum ao Senhor, aí sim, aí você encerrou aquele momento de consagração e você poderá, após entregar o jejum, se alimentar normalmente depois que você fez a tua oração, entregando a tua consagração. Tá bom? Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado e eu quero que você compartilhe, porque vai abençoar quem não sabe jejuar, vai ajudar quem não sabe como fazer um propósito e certamente essa pessoa vai ser orientada, ensinada a buscar mais a Deus de forma poderosa e eficaz. Deus te abençoe, um abraço e até a próxima.